Está com a palavra, Pedrinho. Ok. Ação e adoração. Cada criatura nasce na terra no sítio em que deva produzir mais e melhor para o bem, com os recursos necessários ao aprimoramento que lhe diz respeito e sob as circunstâncias mais favoráveis à obra que lhe cabe realizar. Não ouvides os instrumentos de progresso e perfeição que o Senhor te confiou ao caminho. Para muitos, é o lar com os deveres que lhe enriquecem as horas, pelos quais o devotamento é o clima em que se lhe amadurecerão os frutos do resgate. Para outros, é o campo em que as lides da terra lhe pedem devoção e suor. Para outros ainda, é a casa de trabalho, onde as pequenas desarmonias de cada instante lhe reclamam paciência e serenidade, boa vontade e amor na própria edificação à frente dos companheiros difíceis. Todos no mundo, enquanto envergamos a veste física, possuímos conosco os elementos da regeneração e da cura de que necessitamos para o triunfo na escola da vida. Renunciar aos obstáculos que nos marcam a senda e encerrarmos-nos no altar contemplativo da falsa adoração ao Pai Celeste é fugir aos nossos compromissos, adiando indefinidamente as realizações que o passado exige de nós no presente, para que o porvir se nos descerre pleno de luz. Certamente, o Senhor prescinde em qualquer situação do incenso bajulatório das nossas reiteradas manifestações de louvor. Mas, sem dúvida, aguarda de nosso esforço o socorro a alguém que ontem relegamos ao abandono e à consagração honesta a esse ou aquele trabalho que sofreu de nossa parte, no pretérito atitude escarnecedora, porque semelhantes edificações constituem recuperação de nós próprios diante da lei, da eterna lei. Não menoscabemos o valor da prece em tempo algum, de vez que encontramos nela a escada sublime da ascensão aos céus. Entretanto, não nos esqueçamos de que a obrigação corretamente cumprida, ainda que nos custe o máximo sacrifício, é a oração mais nobre que nos granjeia a dignidade entre os homens e o respeito a nós mesmos, por traçar-nos seguro caminho à fiel comunhão com Deus. Emmanuel. Então, gente, vamos dar uma pausa em nossas mentes para focar agora na figura do nosso mestre, para agradecer novamente a oportunidade que nos concede de nos reunirmos em torno do Evangelho mais uma noite, para que possamos auferir as lições que nos entrem no espírito, para que possamos expandir na nossa consciência essas verdades que necessitamos para a nossa evolução. Agradecemos em especial a presença do Luciano mais uma vez, que nossos mentores espirituais o ilumine para que possa nos conceder mais uma bela lição de seus estudos, de seus trabalhos e de seu espírito. Pedimos encarecidamente aos nossos irmãos em dores, que precisam de um bálsamo em seus espíritos para passar pelas provações que neste momento os atinge, como a nossa irmã Dona Elza, aqui do nosso prédio, que está com Covid, uma senhorinha com 85 anos. A minha mãe, que começou a ter os problemas de esquecimento, da senilidade. A nossa irmã Ilse, né, para acalmar
a sua mente, o seu espírito, e ao nosso amigo Tiago Miller, e a nossa irmã Teresa Cotacho Lopes. Que cada um possa receber do alto o remédio, o consolo, o bálsamo que necessitam para suas dores do corpo e da alma. Abertos estão os nossos trabalhos, a palavra fica concedida ao nosso irmão Luciano. Abraço, Luciano, boa noite. Boa noite a todos. Jesus possa nos abençoar, nos proteger. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos vocês. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de aprender com vocês. Que a gente possa trocar experiências nesse tempo que nós temos. E a internet nos comunica, né? Pessoas de vários lugares reunidas com o mesmo propósito, criando uma corrente de vibrações positivas para que nós possamos ajudar também através das nossas preces, da emissão dos nossos melhores pensamentos. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Estão vendo? Tudo ok, Lu? Ok, então... Antes de falarmos do centro de força em específico, comecei a falar do coronário na semana passada e agora, principalmente da glândula pineal, e agora nós vamos avançar nos demais. Estou compartilhando com vocês esse documentário que vocês vão achar ou na HBO ou no YouTube, chamado Ninguém Morre em Lilydale, que é um estudo espiritualista, na verdade, sobre mediunidade, né? Essa cidade de Lilydale, em Nova York, ela é uma comunidade de médiums, de pessoas que foram indo para essa região porque tinham em comum a mediunidade e não eram aceitas. Isso foi alguns anos depois das irmãs Fox, né? Depois que a mediunidade começou a ser muito mais assunto nos Estados Unidos. Então, esses médiuns eles não eram tão bem vistos, nem tão bem quistos, e aí eles foram se reunindo em Lilydale, e as pessoas que querem saber dos entes que já partiram, as pessoas que querem saber se vão se casar ou não, elas vão a Lilydale e vão conversar com esses médiuns. É interessante para a gente conhecer a mediunidade sobre outros matizes que vão além da doutrina espírita, né? E a gente conhecer um pouco, né, da história do fenômeno mediúnico nos Estados Unidos. É bem interessante. Bom, então nós vamos fazer aqui uma viagem rápida pelos centros de força, né? A gente lembrando mais uma vez que os centros de força eles podem ser chamados de centro vital ou centro perispirítico. O André Luiz fala de centro perispirítico fazendo uma boa referência ao Kardec no capítulo 14 da Gênese, quando Kardec vem falar que o nosso corpo perispiritual ele tem poros como se fosse uma esponja, capta então as energias do ambiente, né? Então esse é um conceito. Alguns vão falar em chakras, né, que é uma palavra do sânscrito, que significa roda, círculo, disco, centro, e no espiritismo é comumente usada por alguns e rejeitada pelos kardecianos, a gente se valer o termo, né? Quem gosta muito de Kardec vai falar que no espiritismo não existe chakra, né? É um termo, tá? Então, se a gente ouvir alguém falar de chakra, está falando de centro vital, da mesma coisa. O Edgar Armon falava de centros de transferência e conversão de energia entre duas dimensões vizinhas do ser. Aqui a gente sempre vai lembrar, quando a gente fala de centros de força, de passe, né? Teve uma pergunta aqui recentemente, e a gente sempre acaba falando um pouco do Edgar Armon, porque, na verdade, dentro do espiritismo, o Edgar Armon foi quem explorou um pouco mais isso, né? A questão da técnica do passe, usou alguns termos diferentes,
né? Então, ele lá na Federação Espírita em São Paulo, que era considerada uma universidade, né, do espiritismo, com tantos cursos e cursos e cursos e cursos que existem até hoje, né? E aí o Edgar Armand trouxe conceitos diferentes, que foram aceitos por uns, rejeitados por outros, tá? Então, o Jung também falava de centros de consciência, né? Eles estão aí, a gente vai falar sobre eles, né? Então, a oração é um ponto de partida quando a gente fala em trabalhar os centros de força. Descem sobre a fronte humana, em cada minuto, bilhões de raios cósmicos, oriundos das estrelas e planetas, amplamente distanciados da Terra, sem nos referirmos aos raios solares, caloríficos e luminosos, que a ciência terrestre mal começa a conhecer. Então, nós temos, né, o próprio universo que nos banha aí de raios, de energias que vão harmonizar, que vão trabalhar com os nossos centros vitais. Os raios gama, provenientes do elemento rádio, que se desintegra incessantemente no solo, e os de várias expressões são emitidos pela água e pelos metais, alcançam os habitantes da Terra pelos pés, determinando consideráveis influenciações, que são o que o Edgar Armand chama de energias telúricas, que são energias da Terra, né? E é muito comum a gente ouvir, né? Você está muito estressado, muito agitado, dando choque, vai para o mar, vai andar na areia, na grama, né? Então, você tem um contato com a natureza, absorve essas vibrações, né? E em sentido horizontal, ou seja, então tem energia que desce de cima para baixo, as energias dos raios solares, do cósmico. Eu tenho de baixo para cima, que é a energia que vem dos pés. Em sentido horizontal, experimenta o homem a atuação dos raios magnéticos, exteriorizados pelos vegetais, pelos irracionais e pelos próprios semelhantes, né? Então, você tem um animalzinho em casa, ele vai também te doar a energia vital, a energia que ele tem ali, e vai ajudar. Por isso que tem pessoas que se sentem tão bem do lado dos animais, porque conseguem captar a energia que eles têm, né? Assim como as plantas. Então, nós temos essa troca de energia magnética. Nesse círculo de permuta incessante, os raios divinos, expandidos pela oração santificadora, convertem-se em fatores adiantados de cooperação eficiente e definitiva na cura do corpo, na renovação da alma e iluminação da consciência. Então, nós somos bombardeados de energias que revitalizam, que equilibram, que podem harmonizar os nossos centros de força. Então, quando nós estamos integrados, né, com o cósmico, através dos nossos bons pensamentos, quando estamos integrados com a Terra, né, quando estamos aqui, então, quando nós estamos em harmonia com a natureza, nós estamos recebendo, então, todas essas vibrações, né? Então, esses chakras, ou centros de força, né, são esses centros, então, de captação. Então, capta, armazena e distribui energia vital, né? Então, através dos chakras, dos centros de força, nós captamos a energia. Então, eu capto porque tem o outro médium passista que está doando energia. Eu armazeno e aí distribuo entre os outros centros de força e o meu organismo, armazeno e vou distribuir essa energia também. Fisiologicamente, são transformadores de energia, tornando a energia espiritual mais condensada para poder ser utilizada no corpo físico. Então, o nosso perispírito, ele é um condensador de energia, tá? As energias por ele captadas estimulam o sistema nervoso endócrino a produzir secreções hormonais que geram o funcionamento fisiológico dos órgãos. Nós falamos da glândula pineal na semana passada, com toda a importância que ela tem, né? E aqui a gente vai entender que isso vai funcionar para todo o nosso organismo. A energia mental do espírito está ligada ao seu bom ou mau funcionamento.
né? Então, o meu modo, minha energia, o André Luiz fala muito do hálito mental. Então, como eu estou produzindo essa energia mental, né, está ligado a como eu estou utilizando as energias que eu recebo, os meus pensamentos, como que eu tenho armazenado essas energias. Por exemplo, se eu me alimento muito mal o tempo inteiro, o meu gástrico, meu centro de força, ou chakra gástrico, ele vai processar mal a energia, ele descompensa. E o que vai acontecer? Ele vai buscar sua revitalização com a ajuda de outros centros de força. E, geralmente, ele vai buscar de um centro de força, pela rotação dele, superior a ele. Então, ele vai lá no cardíaco. O cardíaco descompensa, vai buscar energia no laríngeo, que descompensa e busca energia no frontal, que descompensa e busca energia no coronário, e aí eu tenho dor de cabeça, eu desequilibro a minha glândula pineal, eu não consigo me concentrar, eu não consigo meditar, eu não consigo orar. Por quê? Porque eu sou... tinha um termo que eu esqueci de lembrar o termo, mas eu tenho uma gastrite nervosa, por exemplo. Sou, como diziam os filósofos antigos, visceral, né? Sou visceral, me alimento mal, e aí eu vou desestruturando todos os centros de força, né? Lembrando, a gente vai falar do centro de cada um, mas lembrando que quanto mais abaixo for o centro de força, mais densa é a energia dele, né? E aí esse trabalho vai sendo cada vez mais pesado. E aí são esses centros vitais que eles vão me levando a desequilíbrios maiores. Nós já falamos Luciano, dessa... Oi, posso fazer uma pergunta agora? pode. Liga o som, Carol. Desculpa, no slide anterior. Quando você fala que os centros de força são condensadores, né? Uhum, Eles condensam a energia no corpo físico. isso. Condensar no sentido de tornar mais densa, para que seja utilizada pelo corpo, como se fosse o vapor transformando em líquido. É nesse sentido mesmo. Exatamente. Até porque a gente está falando de densidades diferentes do fluido cósmico universal. Do meu corpo físico, ele tem uma densidade, Uhum. que é material mesmo. O perispírito é mais sutil, Sim. né? O magnetismo também. Então, quando eu recebo um passe, essa energia, esse fluido, passa pelo meu perispírito e vai interagir com os chakras e os plexos, que são as irradiações, que são as terminações dos Nervosa. chakras, que vão atingir o meu organismo físico, é nesse momento que essa energia é condensada, para que ela possa combinar com os átomos e moléculas do meu organismo. Uhum. Tá? Então, por isso que condensa, porque eu tiro a energia do mais sutil, né? E aí eu preciso tornar ela mais acessível para o organismo. Ela não perde a sua qualidade, ela perde a sua densidade para que o organismo consiga assimilar. Um exemplo científico sobre isso foi o que aconteceu com o neutrino, que eu não sei se já ouviram falar, né? O neutrino é um corpo, né, uma divisão atômica, subatômica, né, que era tão sutil de identificar o neutrino, que parecia que ele vinha de raios solares, que ele atravessava o planeta Terra inteiro, ele atravessava a matéria inteira e ninguém conseguia pegar o neutrino, né? Então, ninguém conseguia pegar. Aí, o Prêmio Nobel de Química, que conseguiu resolver o problema, ele criou placas de sódio. E aí o sódio conseguia pegar o neutrino, e aí ele conseguia saber, ó, isso aqui é diferente de tudo que se conhece, né? Então, nós temos um elemento mais sutil, né? E hoje tem coisa mais sutil que o neutrino. Então, ele é tão sutil que nada segura, né? Então, quando eu recebo passe magnético, eu tenho meu perispírito que segura essa energia, mas precisa condensar, né? Então, essa condensação é quando o meu perispírito traduz essa energia através do plexo, né? E consegue transformar em algo que o meu organismo consiga absorver.
Então, é isso que o passe, assim que o passe vai funcionar no nosso organismo. Por isso que o Kardec vai chamar o perispírito de esponja. Ele fala do polo, né, dos poros, comparando a uma esponja, porque tem a capacidade de absorver essa energia. Só que da mesma forma que tem a capacidade de absorver, a esponja ela também consegue tirar de si, né? Se eu aperto a esponja, ela vai soltar essa água também. Então, esse é o papel do perispírito com relação à ação magnética. O perispírito capta, o chákara transforma e condensa. E aí, na verdade, o que vai captar realmente o magnetismo é o centro de força, que está lá dentro do nosso perispírito. Né? Está exatamente onde a gente chama de duplo etéreo. Duplo etéreo é a cola que liga o corpo físico com o corpo perispiritual. Então, o centro de força está ali. Então, chegou ali no perispírito, chegou no centro de força, essa energia vai para o nosso corpo físico. Ok? Obrigada. Então, existe essa relação do centro de força, né, entre perispírito, duplo etérico, que é essa cola, né? Então, é ali que essas energias elas vão sendo, do passe, elas vão sendo trabalhadas até atingir o corpo físico. Né? Então, era exatamente isso que eu estava te dizendo. Né? Então, a gente tem lá o espírito, corpo mental, perispírito com seus centros de força, o duplo etérico, que essa cola é ali que está o fluido vital, e aí o corpo físico. Então, é essa interação toda que vai fazer com que a energia magnética ela possa atingir o nosso corpo físico. Né? Então, o espírito, através do pensamento, de todas as suas capacidades, consegue fazer essa transmutação, né? Receber também, na verdade, controla esse processo todo, né? O espírito. Então, nós temos aí essa ligação, né? Os centros de força no perispírito têm correspondência com os plexos no corpo físico. Né? E aí tem uma citação aqui, né? Que frontal e o coronário, eles não estão no cérebro, né? Hipófise, epífise, o pineal. Então, esses chakras, eles não estão lá dentro, né? Eles têm uma relação com essas glândulas, mas esses centros de força eles estão próximos. Então, por que a gente diz isso? Porque se eu for aplicar o passe, né, lá na região frontal, lá no rosto do Júpiter, eu não estou atingindo a pineal necessariamente dele, estou atingindo toda a região do rosto. Né? Por quê? Porque nós temos bilhões de centros de força. A verdade é essa. Nós falamos de 7, que são os principais, mas nós temos mais centros de força do que se pode imaginar. Nosso corpo ele é uma rede. Né? Então, quando eu aplico o passe, aquele centro de força frontal, o coronário, ele vai captar. Né? Mas isso não quer dizer que os outros não estão ali atuando também. Né? São menores, eles também têm a mesma função, né? Só que são minúsculos. Tá? Minúsculos, né? A grosso falar. E aí nós temos esse enlaçamento dos plexos, nós já falamos isso, né? E os centros vitais. Então, eu não vou me delongar aqui, porque isso nós já vimos, nós já falamos na semana passada. Então, existe essa relação. Tá? Então, no perispírito, o sistema nervoso liga-se através dos plexos e os gânglios, o entrelaçamento de muitas ramificações de nervos ou filetes musculares. O sistema nervoso permeia todo o corpo físico em verdadeiras linhas, né? Pois as células se tocam, elas estão ali e os nervos formam esses cordões. Em certos pontos do corpo, as células formam uma espécie de rede entrecruzante. E aí são nesses pontos que a gente tem os chamados plexos nervosos. Né? E é até, pessoal, com base nisso, que quem trabalha com acupuntura trabalha com isso, quem trabalha com reiki, tal, bioenergia, né? Essas outras ciências mais orientais, tradições orientais, que tem esse domínio mais profundo, e se embasam muito nisso. Né? Então, é absorvido, metabolizado, esses fluidos circulam pelos diversos centros de força, com movimentos circulares de expansão e contração, sentido vertical e horizontal, e são canalizados
segundo o padrão vibratório de cada pessoa, né? Então, de acordo com a capacidade que o indivíduo tem de assimilar essas energias, né? Geralmente, o formato desse centro de força, ele é circular, lembrando aí uma roda, por ser um vórtice de energia, né? Eu geralmente, quando eu tenho a oportunidade de ver isso, um trabalho espiritual, eu vejo como se fossem pequenos ventiladores, né? Está rodando lá, você está aplicando energia em cima deles. Dotado de força centrífuga do espírito para a matéria e centrípeta da matéria para o espírito. Então, é uma via aí de mão dupla, né? Então, ou é do espírito para a matéria, ou é da matéria para o espírito, tá? Por que isso? Porque, por exemplo, aquilo que a gente já falou, um indivíduo está em estado terminal, estou aplicando passe nele. Essa energia, ela pode não voltar para a matéria. Atingiu o perispírito, ela não vai para a matéria, ela vai para o espírito. Ela fica no perispírito. Por quê? Porque ele vai desencarnar e o corpo não vai, o corpo físico já não tem condições de absorver esse fluido magnético, né? Então, se absorver, talvez seja o suficiente apenas para uma atuação mais paliativa, né? Para que diminua algum incômodo, para que se sinta mais confortável na posição que está, na forma que está, e não vai mais proporcionar cura, porque o organismo não assimila mais esse processo, ele já está indo para o desencarne, né? Então, aí tem a questão de movimentação, né? Movimento circular e horário faz a energia ser atraída para o interior do chakra. E aí, quando ela ao contrário, a energia é irradiada pelos chakras. Então, tecnicamente, também tem essa questão, que nós não vamos nos apegar a ela, né? Mas é a título de informação. Sentido horário, o centro de força está captando energia. Sentido anti-horário, quando eu faço um movimento circular no passe, só que ele é anti-horário, tecnicamente eu poderia estar retirando energia, porque eu estou forçando o chakra a mudar a sua rotação. Isso vai acontecer? Não necessariamente, tá? Mas quem gosta muito de técnica do passe, estuda isso aqui, né? Se aprofunda nessas questões, tá? Então, o centro de força no duplo etérico, ele tem filtros, né? Então, ele vai filtrando essa energia, ele tem uma tela, como se fosse umas telinhas, porque nem todas essas energias que vêm do perispírito podem chegar ao físico, tá? Sabe o que isso quer dizer? Que, às vezes, o Júpiter foi dar o passe em mim, mas ele tomou a caipirinha. E a energia da caipirinha foi junto com a energia do plano espiritual. O que acontece no meu centro de força? Ele capta a energia que ele precisa. O que ele não precisa, ele não absorve. Tá? O que é isso? Isso é igual a gente estuda na farmacocinética, interação de medicamento no organismo físico. Tem gente que acha que se tomar 2 comprimidos, 3 comprimidos, a dor vai passar, o sintoma vai passar. Não necessariamente eu tomar mais remédios vai fazer eu melhorar alguma coisa, porque o meu organismo, já existe aquela quantidade de medicamento, 50 miligramas, 100 miligramas, quantos miligramas for, porque aquilo é o que o meu organismo consegue absorver. Se eu tomar um comprimido a mais, o que vai acontecer é que o meu organismo não vai absorver aquilo, porque não precisa daquilo, né? O que vai acontecer é eu ter uma superdosagem que vai causar outros problemas. Na hora que isso bater no estômago, na hora que isso cair na minha corrente sanguínea, vai fazer outro efeito, porque são drogas que não foram absorvidas e vai fazer mal para o meu organismo, né? A mesma coisa é o passe. Então, será que o fulano tomou passe demais? Será que foi muita energia? Não tem que me preocupar com isso, né? Na verdade, ele vai absorver a energia que o perispírito precisa. O que for a mais, o perispírito não absorve, né? Os centros de força não absorvem, tá? Então, existem estudos aí que vão falar que o centro de força, no tamanho reduzido, ele tem 5 centímetros de
de diâmetro, ampliando de 15 a 25, variando do tamanho, a variação de cores nesse processo, depende da condição moral do indivíduo. Por que condição moral? Porque se eu sou um indivíduo que, por exemplo, me alimento muito mal, tenho vícios que vão prejudicando o meu gástrico, por exemplo, né, esse centro de força ele vai falindo, né? A função dele vai ficando cada vez mais comprometida. E aí, a hora que ele não estiver funcionando bem, ele vai contaminar o físico. E aí ele vai criar, então, o processo de doença, né? Então, num corpo saudável, todos esses vórtices giram em grande velocidade. Os pensamentos positivos aumentam o movimento do centro de força. E o negativo diminui, inibido ou bloqueado, diz que resulta aí um estado de doença, né? Então, por isso que, quando nós estamos trabalhando na casa espírita, orientando o público com relação ao passe, o povo não pode entender apenas que ir lá na casa espírita tomar passe vai ajudar. Nós já passamos disso, nós temos que ter ultrapassado esse conceito. Nós vamos falar com o público, com as pessoas, que elas precisam dar continuidade, manutenção ao tratamento espiritual em casa. E aí eu tenho que cuidar da alimentação, eu tenho que cuidar do sono, eu tenho que ter o autocuidado. Aí nós precisamos ensinar as pessoas a aplicar o autopasse, né? E orientar as pessoas, ensinar as pessoas a respirarem, né? Por quê? Porque isso vai me trazer equilíbrio interior, né? Como que é o futuro cardíaco? A respiração dele está aqui no nariz, ó. Não para aqui, ó. E respire, e funga, né? Se ele não infartar hoje, 3 dias, você dá 3 dias para ele infartar. Né? Então, se você ensinar esse futuro cardíaco a parar alguns minutos no dia, sentar, procurar uma postura confortável, respirar com calma, nada desligado nas preocupações, colocar a mão na região do corpo em que ele sente algum incômodo, autopasse, né? Fazer uma prece, você está educando o indivíduo a se cuidar, a cuidar da sua alimentação, a cuidar do sono, a cuidar de várias questões, né? Então, esse é um caminho que nós podemos trabalhar, assim, na casa espírita, né? Então, do mesmo modo que os plexos são formados pela concentração da rede nervosa, os centros de força são pela concentração das náderes, e náderes, essa não é um conceito que nós conhecemos, né? Na verdade, isso aqui está muito relacionado a esse baile, né, das energias que estão sendo trabalhadas no centro de força, como que elas estão transitando, circulando, aonde que ela vai atuar, onde que ela potencializa. Tá? Então, isso são coisas que a gente vai tratando, né? São os meridianos, são os pontos onde os centros de força vão sendo trabalhados e conduzindo aí a energia. São conceitos mais pouco conhecidos, às vezes, né? Mas é importante a gente ter uma nota. Eu vou fazer uma pausa e aí vocês perguntam, comentem, fiquem à vontade. Luciano, nós já comentamos outro dia que o Hahnemann dizia que doença é um desequilíbrio energético, né? É bem isso que nós estamos conversando. Ele não conhecia, né? O Hahnemann vem antes de Kardec, né? Há 200 anos atrás. Ele não conhecia o perispírito. E, no entanto, ele tinha o conceito de que nós somos um ser espiritual. Então, a doença é um desequilíbrio energético. O medicamento homeopático está dentro da grande área da medicina vitalista, né? Que trabalha a energia vital, que é o passe, o reiki, o jorei, a acupuntura.
a acupuntura, os florais e a homeopatia. Todos eles trabalhando o perispírito. Fisioterapia, não? Hã? Fisioterapia? Não. Trabalhando o perispírito. E para voltar ao equilíbrio energético daquela região ali. Isso nós já tínhamos comentado, né? Só para tocar o pessoal aí. Muito bom. Mais alguém? Pode ligar o microfone, pessoal. Maria do Carmo pode falar. Ô, Luciano, só para... Acho que eu passei meio batido aqui. Com relação aos movimentos circulares, horário e anti-horário. Citar um exemplo. Se eu estiver aplicando um passe na Jaque, por exemplo, essa energia que vai para ela vai no sentido horário. E ela recebe no sentido anti-horário. Porque o sentido anti-horário é o sentido que gira a energia dela, do centro de forças dela, é isso? Na verdade, o centro de força, a rotação dele sempre é sentido horário, porque ele está sempre captando, né? Em algumas situações, ele vai rodar em sentido anti-horário e aí ele está tirando energia, né? Então, em quais situações isso pode acontecer? Momentos em que eu estou doando energia ou em que eu estou em tratamento espiritual, em que o chakra ele está tirando energia que ele não vai poder, que ele não está usando, né? Então, o que é interessante que eu já vi acontecendo em trabalhos espirituais? O chakra ele começa com um movimento horário, captando muita energia, e aí ele para na sua rotação e volta à sua rotatividade e joga a energia que ele não precisa mais, né? Eu lembro uma vez que eu cheguei a ver uma coisa que eu nunca tinha visto assim, no plano espiritual, em que eles colocaram, era um trabalho em que era um grupo que trabalhava com cromoterapia. E aí os espíritos eles colocavam como se fosse um aspirador de pó, né? Era um aparelho como se fosse um aspirador de pó lá no gástrico do indivíduo, ali ele sugava a energia densa. Ele tirava a energia. Então, são trabalhos da espiritualidade, são recursos do laboratório do mundo invisível, né? Eu sempre falo disso, quando a gente estuda o livro dos médiuns, em que a espiritualidade vai trabalhando, né? Então, quando eu estou aplicando o passe em alguém, geralmente o centro de força vai estar em sentido horário, tá? É o mais comum. Vai para sentido anti-horário quando o centro de força está dispersando energia, porque ele não está utilizando, está doando, está jogando energia que ele não precisa, tá? Isso mais para a técnica, né? A gente quer entender a técnica do passe. Beleza, obrigado. Mais alguém? Não? Pedrinho! Pedrinho! Liga o som! Sou eu. Volta aqui, Fred. Onde você vai? Ô, Luciano, dá para fazer um paralelo disso com a ectoplasmia? Tem alguma coisa a ver? O centro de força? O processo da ectoplasmia ele é um pouco diferente, né? Talvez eu consiga, né? É diferente, porque a doação do ectoplasma, a saída do ectoplasma é pelos poros, né? Então, geralmente, quando você vai ver aquelas fotos do Peixotinho, por exemplo, né? Você vai ver o ectoplasma sair pela boca ou pelos ouvidos. Geralmente é onde mais comumente se vê sair o ectoplasma. Porque como o ectoplasma é resultado de um processo celular, então ele é mais material do que energia magnética, ele é mais denso. Então, ele sai por um fluxo de saída de ar, de energia, que é os nossos poros, porque é uma energia muito densa. Tá? Luciano,
o ectoplasma sai diretamente da mitocôndria, né? Sim, Mitocôndria processo digestivo da célula, né? é uma fábrica de energia, muitas em cada célula. E os que são, eles têm uma particularidade, que essa mitocôndria produz energia demais, né? Está sempre sobrando essa energia. É muito engraçado, né, que essas pessoas que são doadores de energia, os coitados, eles não sabem, eles pagam um preço altíssimo, e a qualidade dessa energia depende da moral, depende do pensamento, depende dos propósitos, depende da sintonia, depende da assistência espiritual, todas essas coisas. Então, a gente conhece e vira piada, vira brincadeira, o famoso cara que seca a pimenteira, né? Mata a samambaia, existe, coitado, existe. O pessoal da Casa do Caminho me conhece da história que eu conto do padeiro lá da cidade da Jaqueline, o coitadinho do rapaz. Eu nunca pude conversar com ele, mas entre nós, criadores de canário, ele matava o bichinho. Quando ele olhava para um assim que ele gostava, ele ficava, nossa, mas como é bonito. Pabufe. Pabufe. Poucas horas depois estava morto. Ele era um doador de energia e não sabia, coitado. E ele tinha, coitadinho, ele tinha muito apego. Ele tinha muito apego, muita inveja, muita posse. Então, quando ele olhava para um bichinho, o dono já começava a chorar. Isso virou piada, coitado. E eu tinha dó dele, porque ele era execrado no nosso meio, né? Nos loucos, né? Criador de canário é tudo louco, viu? Então, entre nós, os loucos, estamos de luto, né? Você sabe, né? Metade da família de um dos amigos nossos, o avião caiu ali em Piracicaba e foi a metade da família. Oi! Mas só para colaborar. Posso seguir? Alguém mais? Vamos lá. Bom, então, o distúrbio do centro de força, ele ocorre pela alteração nessa rotação do chakra, porque, na verdade, ele começa a mudar a sua rotação, ele não consegue fluir como ele deveria, tá? E aí, além dele não captar energia para a região que ele precisa, a corrente energética flui para fora do corpo. Então, qualquer disfunção pode afetar aí glândulas correspondentes. Então, o centro de força ele perde a sua função e aí ele começa a irradiar de maneira errada, né? Então, existem aí basicamente dois tipos de desequilíbrio do centro de força. Com relação à inibição, quando essa energia não é absorvida corretamente, ela gera um bloqueio, então ela causa uma hipoatividade, uma inércia, depressão, cansaço, sonolência, hipoglicemia, vários sintomas, né? Ou uma congestão, que é um acúmulo de energia, que o André Luiz chamava de congestão fluídica. Então, é um acúmulo de energia que gera hiperatividade, né? Inflamando aí glândulas ou órgãos. As regiões inflamadas vão produzir hipertensão, hipersecreção dos ácidos, hipertiroidismo e outras situações, né? Então, quando o indivíduo tem o seu estado de saúde alterado, o que nós vamos pensar? Né? O passe ele vai ser um caminho, né? Ou de trabalhar essa inibição ou essa congestão. Eu preciso saber tecnicamente isso? Não, às vezes não tem como a gente ter essa informação, né? Até porque eu estou lá no atendimento fraterno, de repente faltam informações, mas é importante a gente saber que é em cima disso que a espiritualidade vai trabalhar, né? De acordo com o estado de saúde que o indivíduo tiver,
a espiritualidade vai trabalhar dessa forma, né? Então, esses fluidos, eles não são bons ou maus, dependendo do uso que dermos a eles, que são construtivos ou discordantes. Então, a coloração também, existe uma coloração, isso os mais místicos, né, gostam dessa questão, né? E aí existe uma relação disso com o nosso padrão de pensamento, energias mais frias, mais equilibradas, relacionadas a chakras mais superiores, cores mais quentes com relação aos centros de força inferiores, que são as regiões de maior densidade, né? Então, a estimulação de um determinado centro de força pode compensar ou descarregar outro, porque eles estão interligados, como a gente já falou, né? Então, eu preciso trabalhar a estimulação que compensa. Então, o que é isso? Eu estou com o meu chakra laríngeo em desequilíbrio. Então, eu tenho que trabalhar atitudes boas que possam estimular esse centro de força, né? Ou pode ser o cardíaco aqui pelos sentimentos, tá? Então, aquele centro de força que está em desequilíbrio, né, ele precisa ser trabalhado. Existe uma recomendação do Jacob Mello, quando ele vai falar sobre a cura pelos passes, ele fala do tato magnético. Então, o que é o tato? O tato magnético é quando eu, com as mãos, eu vou perpassando por todos os centros de força, né, do assistido, né, sem tocar, sem necessariamente estar muito próximo, para evitar qualquer constrangimento. E aí, através dessa aproximação, né, eu vou tentando perceber, e por isso que é o tato, eu vou tentando perceber como é que está fluindo, como é que está girando, como é que está trabalhando esse determinado centro de força, né? É uma ausculta psíquica, eu vou perceber como é que está funcionando, eu vou avaliar como é que está funcionando o centro de força. E, às vezes, eu percebo que é o gástrico, que é o laríngeo, que é o cardíaco, que é o centro de força que pode ser trabalhado. Para que isso vai servir, em termos práticos? Para eu direcionar os meus pensamentos para aquela região, né? Para não ficar tão vago. Então, a gente fala isso, mas eu não vou só fazer uma prece? Vou fazer uma prece. Mas, se eu consigo perceber isso, eu direciono o meu pensamento, eu mentalizo as energias saindo das minhas mãos e atingindo aquela região. Tá? Então, eu sou mais colaborativo com o trabalho da espiritualidade. Tá? E aí o cuidado também com os vícios, porque existe tanto a estimulação que carrega e equilibra, quanto a estimulação que descarrega. Gula e vícios que ativam negativamente o gástrico, que fazem que este automaticamente se comprometa, né? Ele perde a sua função. E aí ele vai puxar, então, a energia de outro centro de força. Dando direcionamento superior a certos sentimentos e comportamentos, podemos diminuir a atividade de certos centros de forças e canalizar a energia de modo a fortalecer os outros, né? Então, dependendo do vício que eu tenho, né, eu posso, então, sobrecarregar o centro de força, né? Antigamente, falava-se muito do álcool, falava-se muito da alimentação exagerada, mas existem várias outras fontes de vícios, né, de desatenção aí ao corpo, ao autocuidado, que vão desequilibrar o nosso centro de força. De repente, o fato de eu chegar lá na minha cama, 10 horas da noite, e colocar o celular na minha frente, e ficar até meia-noite e meia ali vendo piada, coisa que eu estou tirando o meu centro de atenção, a minha capacidade de me equilibrar, capacidade de fazer uma prece, de buscar o sono útil, né? E aí eu posso estar vendo notícias ali de assassinatos e coisas graves e tal, e trazendo sentimentos de angústia. E eu estou sempre lá vendo, vamos ver o que aconteceu, vamos ver isso aqui, vamos... E aí eu trago para a minha mente estados que vão descarregar aí os meus centros de força, né? Vão desestruturar o centro de força. Tá? Então, o passe ele atua diretamente no centro de força, tá? Através de um processo de asepsia, né? Limpando o campo vibratório para receber energia salutar.
Então, existem trabalhos de magnetismo mais avançado, trabalhos de tratamento espiritual, cirurgia espiritual, em que a pessoa chega, o assistido chega para o tratamento e ele já recebe ali um passe que é o chamado dispersivo, que é um passe rápido, uma energia corrente, né, que vai fazer essa asepsia, tá? Que ela vai tirar, que está aqui a função do dispersivo, né? Que aí, além dele distribuir para os centros de força, ele também vai tirar aquilo que está em excesso. E tem também o revitalizante, ou ativante, que é geralmente o passe que ele é mais demorado. O passe mais demorado é o que vai ter uma atuação mais efetiva no centro de força. Por quê? Porque eu estou mais tempo direcionando, é óbvio, mais tempo direcionando ali energia, né? É igual o banho de criança. Se o menino de 7 anos entrar no banheiro, tomar um banho de 5 minutos, você já sabe como é que foi o banho dele, né? Você sabe que sai com sabão na orelha, as costas molhadas, e a cabeça seca, e fala que tomou banho, que lavou a cabeça direitinho, né? Então, o passe, quando ele é mais curto, né, é lógico que tendo o apoio da espiritualidade, o trabalho da espiritualidade, às vezes o tempo ele é mais para nós do que para os espíritos, né? Mas quando você tem um tempo maior ali, você pode ter resultados ainda melhores, tá? Então, nós temos o coronário, nós já falamos dele. Agora não falando tanto da pineal, mas falando do centro de força mesmo, como que ele trabalha, o que acontece com ele, o que a gente vai perceber? Ele é o centro de força que recebe os estímulos do cérebro, comanda os outros centros de força, mantém com eles um regime de interdependência, sustenta o sistema nervoso com suas energias, alimenta as células do pensamento, que são os neurônios, provê recursos eletromagnéticos para a estabilidade orgânica. É um ponto de interação entre as forças determinantes do espírito e as forças fisiopsicossomáticas, né? Organizadas. Ou seja, eu tenho nível de ansiedade alto, vai me doer alguma coisa. Eu sou irritadiço, gastrite. Então, existe a relação, né, da psicossomática. Então, no passe, eu estou recebendo passe ali no coronário, fazendo minhas preces, eu posso diminuir o efeito do impacto do meu desequilíbrio emocional no corpo físico. E é ele quem transmite aos outros, né, centros de força, os reflexos de nossos sentimentos, ideias e ações. Esses centros imprimem esses reflexos nos órgãos, plasmando em nós próprios os efeitos agradáveis ou não da nossa influência ou conduta, né? Então, nós temos aí um centro de força que é fundamental, né, para a organização e funcionamento dos demais. Os pensamentos viciados implicam em desarmonias dos centros de força, tá? E, consequentemente, o corpo físico. Também funciona em processos de telepatia, expansão da consciência, contato com o mundo espiritual, tá? Então, tem o seu papel aí fundamental, tá? Eu tive uma experiência em 2010, se não estiver enganado, em que eu tive um momento de agitação na minha vida tão absurdo, fazia tantas coisas ao mesmo tempo, e uma sobrecarga tão grande que eu sobrecarreguei o meu centro de força coronária. E foi no momento que eu estava fazendo uma palestra. Eu senti, foi o coronário frontal. O que aconteceu? Eu senti bem na região da nuca, como se fosse um choque e um rompimento, né? Eu fiquei assustado. Naquele momento, eu sou muito intuitivo, minha fala é muito intuitiva. Naquele momento, aí eu percebi o quanto que eu era ajudado pela espiritualidade. Era um curso de 1h30, eu tinha falado meia hora, o restante da outra hora era eu comentar o que estava no slide e não falar nada além disso. De maneira muito mal ainda. E algumas pessoas perceberam que algo tinha acontecido, né? E dali para frente eu tive uma dor de cabeça que ela não passava de forma alguma, né?
E fui médico, fiz estômago, fiz tudo que se imagina, não era nada, né? E aí apareceu, né, no meio dessa minha dor de cabeça, eu não conseguia mais fazer prece, e isso foi por muito tempo. Eu não conseguia fazer prece, eu não conseguia dormir, eu não conseguia fazer nada. Passei 2 dias que eu não conseguia fazer nada. E aí, no terceiro dia que eu consegui me acalmar, me concentrar um pouco, né, o mentor falou assim, nós desligamos a sua pneu, nós desligamos, desligamos um pouquinho, fizemos um reset aí, porque você precisa agora cuidar do seu corpo, né? Você lesionou o seu centro de força e você vai passar por uma cirurgia a nível de plano espiritual, antes que você tenha uma lesão grave no seu cérebro. E aí eu, em desdobramento, fui para um lugar que diziam que o Dr. Bezerra de Menezes fazia um tratamento espiritual, e foram 3 meses para me recuperar disso. 3 meses. Então, foi interessante que, fisicamente, não me deu nada. Quando eu tive uma dor que parecia um torcicolo, um problema de nervo, alguma coisa, mas não era nada. Eu tomava remédio, não passava, médico nenhum achou nada, nunca foi nada, e era o impacto desse probleminha. Né? Então, o papel do centro de força. Quando a gente excede, né, complica a nossa vida. Então, nós já falamos da pineal, né, do seu papel, e tudo isso que eu digo é por isso, tá, gente? É porque quando eu não cuido dessa região, né, do coronário, da minha mente, do cuidado, eu acabo bloqueando a minha capacidade de pensar até, né? Eu vi assim, o pior foi uma semana dessa crise que eu tive, eu vi o quanto eu não utilizar a minha intuição, a minha pineal, a minha mediunidade, nada disso, eu vi o quanto eu era fraco, o quanto eu era pouca coisa, porque a espiritualidade ajuda muito, né? Eu lia, não lembrava o que eu lia, eu não registrava informações, eu não conseguia memorizar, eu sempre falo com vocês citando livros, capítulos de livro, tal. Não conseguia fazer nada disso, não lembrava. Eu falei, gente, de onde que eu vi isso? Onde que eu li? Não lembro. E tentava, né? Então, a gente vê o papel que tem, né, essa integração, né, do físico e o espiritual. Vamos lembrar da mediunidade, né? O médium em desenvolvimento, ou o médium ainda que está trabalhando, ele pode perceber como se a cabeça dele crescesse, ele sente uma pressão, uma tontura, ideias diferentes. Então, dentro do processo mediúnico, o médium ele pode perceber a sua mente diferente. Ele vai perceber por quê? Ele está captando um pensamento externo, né? E o centro de força ele muda ele aumenta a sua rotação, ou ele diminui a sua rotação. E aí, por isso que o médium vai sentir uma pressão na cabeça. Tem um médium que vai começar a psicografar, sente uma pressão na cabeça, como se a cabeça fosse explodir. Eu já ouvi muito esse relato, nunca tive isso, mas tem médium que tem isso. Aí ele fala assim, aí eu dispersei, desconcentrei, porque eu achei que ia acontecer alguma coisa. É aí que está começando, né? E aí ele vai lá e interrompe essa ligação com o plano espiritual. Né? Então, quando eu estou lá na reunião mediúnica, eu sinto alguma coisa na cabeça, sinto essa pressão, essa coisa diferente, né? É porque é o centro de força que está sendo trabalhado. É a glândula pineal que está em atividade e está captando aí o pensamento, a energia magnética de fora. Tá? Nós temos o centro de força, o frontal, que é responsável pelo funcionamento do sistema nervoso central, pelas glândulas hipófise, que não é a epífise, ou pituitária, mesma coisa. Então, esse centro frontal ou cerebral, né, de acordo com André Luiz ou Edgar Armond, ordena as percepções relacionadas com a visão, com a audição, com o tato, os processos que dizem respeito à palavra, à cultura, à arte, ao saber. E aí, quando nós vamos ler Missionário da Luz, quando nós vamos ver o trabalho que a espiritualidade faz em tatear o cérebro do médium e buscar as reminiscências do passado, para que o médium fale aquela outra língua ou que ele busque uma referência do passado, é nesse centro frontal que o médium capta a vibração
do plano espiritual para que a minha memória seja ativada durante o processo mediúnico. Então, por exemplo, de 20 livros que eu citar num estudo desse, e 10 livros que eu citar num estudo desse, sabe quantos que eu pensava que eu ia realmente dizer e tinha 3 ou 4 que eu sabia que ia ser referência, o resto não. Então, o que acontece nesse momento? A espiritualidade vai lá, né, vamos lembrar, Luciano, que você leu em 93, o livro X, aí eu vou lá e olha, tem um livro tal, assim, fala disso, né? Quando eu lembro, por exemplo, de parte de alguns livros, é porque está lá guardado e a espiritualidade acessa essa informação, né? Então, esse centro de força frontal, também no processo mediúnico, ele vai influenciar os sentidos, né? Então, o que vai acontecer? A pineal capta o pensamento, o coronário capta a energia do espírito superior, né? A primeira coisa que esse centro de força vai fazer já é irradiar para o frontal. E aí, o que acontece com o médium? O médium ele já vai sentir. Então, vai lá para o sistema nervoso central, vai a informação para o cérebro, então já é a sensação física do espírito comunicante. Então, o espírito superior, o médium vai se sentir muito bem. O espírito de cura, o médium vai sentir a vibração desse espírito, ele vai perceber isso, né? Vai sentir o cheiro, o perfume, vai sentir tudo aquilo que o espírito traz. O espírito inferior vai sentir a mesma coisa, né? Já aconteceu de eu receber espírito que levou um tiro na cabeça, a primeira sensação física que me vem é o gosto de sangue na boca. Aí eu começo a salivar, engolir saliva, parece que eu estou engolindo sangue vivo, né? E por que eu tenho essa sensação? Porque o espírito manda para a minha mente, né? Manda lá para o coronário a informação, ó, dei um tiro na cabeça. O coronário vira e fala assim para o frontal, ó, tiro na cabeça, aciona tal região, faz isso para o médium sentir. O médium sentir, aí fala, ih, sangue na boca, o que aconteceu? Aí eu começo a pensar, entra em sintonia com o espírito, e aí vem a informação. Aí eu dei um tiro na minha cabeça, eu fiz isso, eu estava desistindo da vida, e aí completa a informação, né? Então, é assim que o processo mediúnico funciona, né? Um espírito morreu de infarto, e aí eu estou lá, me dá uma batedeira, um negócio no peito, falo, ai, meu Deus, será que eu vou morrer? Aí desconcentra. O espírito fala, sou eu, meu amigo, me ajuda. Aí o médico fala, não, é eu acho que eu vou morrer. Deixa eu abrir a boca, deixa eu abrir o olho, que deve ser alguma coisa ruim comigo. Aí dispersa de novo, o espírito fala, pelo amor de Deus, eu estou pedindo ajuda, e ele tem medo da morte. Não é possível, né? Então, é isso que acontece nas reuniões mediúnicas. Eu vou abrir aqui e vocês trazem as perguntas, comentários. Vocês estão todos sorridentes, né? Hoje. Todo mundo quietinho. Rose, quer comentar? Eu estou achando incrível, na verdade. Por isso que eu acho que está todo mundo sorrindo. Tá uma delícia, Lu. É que eu fico ouvindo aqui. É incrível, é uma... Fala, tio. Eu fico ouvindo aqui e a bruxa, tudo que ele fala, quando ela sente, a bruxa aqui do meu lado tem uma história para contar, né? Então, nós estamos rindo. Essas sensações, né, que o médium sente, sofre, não é uma coisa simples, não. Então, daí a importância de entender o processo, de ter um grupo de apoio, ter entendimento. Você conviver com o médium, Luciano, você não casa, viu, Luciano? Porque a coitada que vai casar com você vai sofrer que nem eu sou. Porque o médium registra vibrações boas. Posso falar que conviver com você também, né?
No dia da O reunião, doutrinador não é. no dia da reunião, vai registrando todo o sofrimento do espírito, né? E eles têm uma vida difícil mesmo, mas é uma missão muito bonita. É isso aí. Uma vez, né? Isso faz uns, não sei quantos anos, faz muitos anos. Às vezes eu sofri alguns pesadelos, né? Aí apareceu um ser no meu sonho que falou assim: olha, quando você estiver vendo no seu pesadelo que você vai morrer, você grita que você acorda. Condicionou. Eu sempre faço isso. Aí eu virei para mim, eu fui noivo, já falei para ela: ó, vou te contar uma coisa. Às vezes, quando eu estou dormindo, eu grito, só que a gritade dá eco. Mas você não assusta, não, porque tá tudo bem. Mas, e quando o cara ronca muito alto, o mas- espírito que desce. Ô, Luciano, quando a gente trabalhava no albergue noturno, lá no começo do nosso trabalho, antes da Casa do Caminho, a Tânia começa o desenvolvimento mediúnico dela. E a gente atendia, eu consultava os homens de rua, e ela ficava com o resto do pessoal lá nas outras tarefas. Né? Um trabalho muito bonito. Chegávamos em... E essa mulher inventava que a gente tinha que tomar banho. O Yuri, que era o filho mais velho, coitadinho, ela dava 2, 3 banhos no Yuri, 2, 3 banhos em mim, eu tinha que tomar banho porque nós estávamos fedendo, que nós estávamos com asa, que nós estávamos com CC, com não sei o quê, com não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o E quê. a minha filha também. E aquilo ia, eu botava lá no carro, levava lá para Cambé para conversar com o seu Hugo. Chegava lá, o seu Hugo dava paz, identificava os espíritos que vinham com ela para serem encaminhados para o centro espírita, que eram espíritos que estavam no albergue, homens de rua que tinham desencarnado e impregnados, coitadinhos, com as dificuldades deles, de higiene, né? Então, ela registrava... Aí eu ficava cega, eu não enxergava, não enxergava. Ai, gente, não enxergo. Já ia lá para Cambé de novo. Ei, meu Deus. Seu Hugo tinha uma paciência, né? Porque chegava lá com uma legião. Que horror. E aí tinha que dar passe, tinha que conversar, explicar. Aí a gente saía de lá com 2, 3 livros na mão. Porque ele atendia a gente, conversava, e atrás dele tinha uma biblioteca fantástica. Na livraria. E uma livraria. Tinha 2 coisas, uma biblioteca e uma livraria. Aí ele estava conversando, e ele tinha como ele conhecia muito, né? Ele levantava, ia lá e falava assim, ó, lê esse livro aqui, doutor. Tânia, lê esse livro aqui. A gente saía de lá muito grato pelo atendimento dele, mas cada um com um livro para o processo de educação, né? Foi assim. Muito bom. Lili, você ia falar alguma coisa? A Maria do Carmo. Você quer falar, Maria do Carmo? Não? Não, eu estava só celebrando a aula, mas também uma perspectiva por um outro lugar, né? Não sei, estou também identificando essas... Eu acho que é muita Várias informação, Luciano. Tem muita coisa. A pessoa, qualquer pessoa pode dar passe, não pode, Luciano? Sim. Mas tem todo um ritual. Não tem? Tem alguns cuidados, tem algumas coisas. Não é bem um ritual. Agora, me fala uma coisa, a imposição da mão. Ai, Luciano, eu preciso fazer assim, preciso fazer assim. Como é que é isso? Porque eu achei que era só assim, impor a mão, você não tem que tocar na pessoa. Mas tem que ter todo esse negócio de gira para lá e gira para cá, Luciano. Bom, na verdade, acho que eu comentei isso um pouco atrás, em outros momentos aqui com o grupo.
Se a gente está numa casa espírita em que eu tenho lá só, porque não é só, mas eu tenho o passe convencional, que é logo depois da palestra pública, a imposição de mãos, naquele momento, ela atende perfeitamente. Se nós estivermos falando de tratamento magnético, tratamento espiritual, eu posso utilizar, é diferente. Aí eu posso utilizar outros recursos, que são esses que nós estamos falando aqui. Esse que você está falando é o tratamento, é o passe magnético. Passo de cura. Isso que eu vou utilizar em tratamentos espirituais. Né? Certo, então é diferente. Porque aí eu preciso conhecer um pouco mais dos centros de força, do processo de cura, de como funcionam os centros de força, a relação dele com determinadas doenças. E aí, por isso que eu tenho falado, olha, se eu não fizer essa técnica, vai mudar alguma coisa? Não vai mudar. Mas tudo isso pode ajudar na minha concentração, no direcionamento do pensamento, né, para eu visualizar melhor o que está acontecendo. Né? O resultado, no final, ele vai ser o mesmo. E ele dura quanto tempo, Luciano? O passe comum, ele geralmente dura pouco tempo. Né? Como a gente costuma falar, o tempo do Pai Nosso, né? 2, 3 minutos. No tratamento espiritual, aí vai depender do tipo de tratamento. Tem casos espíritas que tem o tratamento de passe magnético, né? O passe espiritual magnético, que cada pessoa que é atendida pode ficar ali 15, 20 minutos. Né? Então, isso depende de como o grupo organiza esse tratamento. Certo. Tá? Mas então, esse tipo de passe não pode ser chamado de reiki. Não, porque não é reiki. Não é reiki, né? Não é reiki. Certo. Tá? Qual que é a diferença? A diferença que eu tenho no passe, uma atuação direta do plano espiritual. Certo. Eu tenho técnicas específicas que são do estudo do magnetismo. Né? Então, essa é a grande diferença. E no reiki, são referências diferentes. O resultado pode ser o mesmo, mas as referências são outras. Por isso que a gente não recomenda que em casa espírita eu tenha o reiki. Por quê? Porque não é a mesma coisa. Né? Tem casa espírita que comete esse erro que eu acho um erro grave. Chamar de reiki, falar que faz o reiki, mas não é. Né? E eu, particularmente, também discordo. Por quê? Porque quem se dedica ao reiki precisa fazer curso, que não é barato. Né? Precisa estudar para fazer isso. Então, quando eu tenho um reiki lá dentro da minha casa espírita, feito por um grupo de espírita que achou que só estudar um livrinho lá de reiki já está aplicando reiki, né? Eu estou fazendo um desserviço, porque eu preciso conhecer magnetismo e entender que se eu conhecer bem o magnetismo, se eu conhecer bem isso que nós estamos estudando, eu não preciso de mais nada. Né? E aí o reiki vai para quê? É para aquela pessoa que acha que isso vai complementar e tal, vai para quem gosta da técnica. E aí a pessoa vai lá, procura um terapeuta, alguém que cuide disso. Lá fora, vai pagar por isso e faz. Né? Para a gente não misturar as coisas. Né? Agora, se alguém aí tem isso na casa espírita, vocês me desculpem, mas é que eu falo de espírito. Não, eu não. É isso. Eu só quis saber, assim, a diferenciação, porque em todos os casos, Luciano, tudo que vai fazer a gente precisa se aprofundar, né? Sim. Então, eu vejo, às vezes, pessoas falam, eu fiz o primeiro módulo do reiki e já começa a aplicar o reiki. Para mim, não é favorável. E você está falando assim, eu lembrei, assim, de comparar, sabe? Sim. Mas eu sei que são coisas distintas, né? E aí a gente falando da doutrina espírita, né? Reiki, apometria, essas outras coisas são muito bonitas, mas não é espiritismo. Então, quando a gente traz isso para a casa espírita,
Eu tenho uma frase do Carlos Bacelli que eu acho que, para mim, ela não tem preço. Acho que ele merece ir para o plano espiritual muito bem por essa frase que ele disse uma vez. Ele fala assim: nós somos ingratos com a doutrina espírita. Por quê? Porque a doutrina espírita é ampla, é vasta, tem um conhecimento profundo, e aí a gente fica muito no superficial, não estuda e ainda vai adotando coisa que não é nossa. Então, eu concordo com ele quando ele fala dessa nossa ingratidão. Nós precisamos ficar naquilo que a gente já conhece e aprender aquilo que a gente não sabe que está lá dentro da doutrina. Né? Isso. Tá certo. Então, eu tenho minhas críticas, assim, né, dessas coisas. O pessoal da apometria é a mesma coisa. Eu já virei para coordenador de trabalho de apometria e falei: olha, você conhece trabalho de desobsessão? Desobsessão profundamente. Ah, conheço. Eu falo: aonde que desobsessão é inferior que um trabalho de apometria, onde eu tenho que ter isso para complementar o trabalho na casa espírita? Me explica onde. Aí a pessoa não sabe falar. Aí eu falo: então eu vou te fazer outra pergunta. Por que o José Lacerda disse que o espiritismo estava fadado a acabar? E você traz um conceito dele para dentro do centro espírita. E fala que o Kardec estava ultrapassado. Diz isso lá nos primeiros livros que ele escreveu. Aí a pessoa não sabe explicar. Aí eu falo: então, estudo, Kardec, e depois você traz alguma outra coisa. Se você achar alguma coisa melhor que isso, né? Tem coisa melhor que Kardec, né? Tem a medicina avançada, tem um monte de coisa aí, né? Mas aí eu vou buscar lá fora. Eu não vou trazer aqui para dentro. Luciano, eu queria só que você fizesse uma colocação do início da sua fala, quando você ia abordar a questão dos chakras, né? E você comentou que os kardecistas, na realidade, não aceitam, né, os chakras, né, os termos, né, os termos. Eu estudo no grupo do Cosme Massi, não sei se você conhece. Uhum. Então, ele é Kardec. Uhum. Né? E esse grupo dele, a gente já avisa a pessoa que entra no grupo de não se manifestar a esse respeito, né? A questão da chakra, esse tipo de coisa, porque eles não aceitam, porque lá não consta nas obras de Kardec. Não só nas obras básicas, mas em todas as 27 obras, né, que é na Revista Espírita, que são 12 revistas, também ele considera como sendo básica. Então, não só os 5 pentatêuticos lá, digamos assim. Exatamente. E a gente sabe que o movimento espírita, o espiritismo é feito pelo movimento feito por homens, né? Isso. E na realidade, às vezes, por dificuldade de entender, porque Kardec é mais, digamos assim, é mais simples de entender, né? E como ele é simples de entender, né? E muita coisa na obra não se explica, ou a gente não tem ainda conhecimento ou noção de entender, ainda não está no nível de entendimento, aí começa-se a trazer termos práticos, como se diz, apometria, reiki, né? Isso, então, fica todo misturado, dizendo que tudo isso é espiritismo, como a Maria ali falou, Maria do Carmo, de me achará ali. Fica da impressão que fica meio muito complexo quando se começa a estudar, principalmente para quem está começando, quem quer tomar, de repente tem uma mediunidade, mas por muitas informações, às vezes a pessoa é uma pessoa simples, até quase iletrada, né? Então, traz essas informações, de repente dá um nó na cabeça dela. Que, na realidade, esses conhecimentos, eles servem, na realidade, para a gente entender mais ou menos o processo, mas se a gente começar a se detalhar em todo aquilo, não que não seja importante, é importante, né? Mas que isso não seja uma barreira, né, para que a gente possa dizer, não, então eu não entendo tudo isso, como é que eu vou fazer para dar o passe? Né? Então, Kardec é mais simples, porque ele se detém naquelas primeiras fases lá que você fez do estudo, que a Maria do Carmo fez pergunta, né, com relação a isso, ele já abordou tudo isso lá no início, agora ele já está chegando nas coisas que a gente vê no movimento espírita, tá? Mas que, na realidade, de repente, você não vai encontrar nas obras básicas essas colocações. Tá? Então, isso não sei se eu fiz bem em tocar nesse assunto, Luciano, mas você fica à vontade de colocar alguma coisa se eu me excedi na minha colocação, ou se é meu ponto de vista, cada um tem o seu, né?
o que eu vejo, seu pensamento é muito coerente, porque é o seguinte, dentro da casa espírita, nós, o que eu penso? Nós precisamos, podemos e precisamos falar dessas outras coisas, mas colocando elas nos seus lugares. Então, nós podemos falar chave, podemos, mas eu preciso saber o que é centro de força para nós espíritas. Eu posso falar na casa espírita sobre o que é rede? Posso, mas depois que as pessoas entenderem e souberem o que é magnetismo. Nós devemos falar de Umbanda, nós vamos falar de um monte de coisa na casa espírita, para as pessoas entenderem o que é e o que não é espiritismo, né? Então, a Maria do Carmo participou de uma experiência comigo, num grupo que nós fizemos de Coen, lá em Ipuã, bastante tempo atrás, em que eu levei, depois de muito estudo, eu levei o grupo para conhecer uma reunião mediúnica, né? E aí, qual foi a nossa conversa? Falava, olha, vocês vão ver uma reunião mediúnica, vocês vão ver, tá lembrando? Vocês vão ver isso, vão ver aquilo. E aí, o que aconteceu? Eles voltaram e falaram, mas e tal coisa? E aquilo ali? E aquilo? Ela falou, tá vendo? Isso saiu daquilo que a gente estuda. Então, vai criando discernimento, né? Então, se eu tivesse depois levado eles num grupo de apometria, eles iam ver que era completamente diferente aquilo que a gente estudou e aquele trabalho que era bem organizado, que eles viram funcionando. É isso que nós precisamos fazer na Casa Espírita. Não colocar a Rose, que começou hoje na Casa Espírita, vou pôr ela já agora numa reunião de apometria, amanhã ela vai continuar o tratamento dela no reiki. Aí ela não vai saber o que é espiritismo nunca, nunca. Porque ela vai achar que espiritismo... Gente, eu conheço uma pessoa, só para terminar minha fala, porque nós estamos no tempo, eu conheço uma pessoa aqui em Franca, que ela frequenta a Casa Espírita há muitos anos, e aí hoje ela procurou, ela postou no Facebook uma mensagem assim, ó, pessoal, qual o centro espírita aqui que tem apometria e regressão espiritual? Desse jeito. E frequenta a Casa Espírita. Frequenta, só que vai para uma passe. É o público, gente. É o público que nós temos na Casa Espírita. Eu fui lá e comentei. Falei, olha, espiritismo, apometria e regressão não são práticas espíritas. Eu sugiro que você procure um terapeuta holístico que pode te ajudar nisso. Embaixo apareceu uma pessoa comentando, olha, fulana, o Luciano está certo. E eu não sei se ele faz esse tipo de serviço, não faço. Aí, e não tem problema nenhum. Se eu fizesse, seria fora da Casa Espírita. Aí falou, ó, se o Luciano não fizer esse tipo de trabalho, entre em contato comigo. Muito discreta, entre em contato comigo. Aí eu fui procurar ela na terapeuta holística. Ótimo, é isso. Né? Então, esse é o caminho. É isso que a Maru quer dizer. Né? Então, a gente pode falar de vários assuntos, desde que antes a gente já tenha conhecido aquilo que é fundamental, porque foi o que o Kardec fez. O Kardec não falou de magnetismo sem estudar magnetismo. O Kardec não falou de outras coisas sem ter estudado essas outras coisas. Também vira beatice nossa, né? Desculpa o termo, né? Mas é muito, sabe, pequeno, a gente também estudar só Kardec, não aceitar nada, mas também não estudar nada. Então, a gente precisa estudar o máximo de coisas que a gente puder, né? Já falei nesse grupo, já falei para outros grupos, gente, eu sou martinista, eu sou Rosa Cruz, estudo um monte de coisa, mas vocês nunca vão ouvir eu falar de coisas que não são do espiritismo, né? Aqui, sem antes fazer um preâmbulo e vocês entenderem o que eu estou falando, né? Porque senão a gente mistura as coisas. Eu também sou desse pensamento seu, tem que estar aberto, né? Aberto. Para saber distinguir e falar com conhecimento e causa sobre as coisas, né? Exatamente. Porque senão a gente vai indo atrás das pessoas, do que elas dizem, do que elas ouviram dizer, e a gente não forma uma opinião própria, né? Um ponto de vista próprio. Eu acho interessante esse ponto, né? Essa abertura que a doutrina espírita nos dá, né? E que Kardec nos convida a fazer, né? Inclusive na biblioteca dele tinha livros que ele estudava, ele recomenda que não era espírita, né? Não era espírita, para contrapor as opiniões, né? Para estudar, para se aprofundar. Por que as pessoas não aceitavam o espiritismo, criticavam, né? Então, Kardec foi o mestre, né? É o bom senso encarnado, como diz Camilo Flammarion, né? Luciano, há uns 20 anos atrás ou mais,
um grande empresário aqui de Londrina, né, que tinha um avião particular, nos convidou para ir a Porto Alegre no trabalho do Lacerda. E lá era o ninho da apometria. A casa da apometria. A casa da apometria. Meu Deus! Senhor Jesus! Que coisa impressionante. Fiquei impressionada. Aqui em Londrina tinha um dentista que é amigo do Júpiter, maçom, que trabalhava com apometria também. Mas lá do Lacerda foi impressionante. E eles deixaram a gente passar, tinha muita gente, né? Porque nós fomos de Londrina para lá, então esse empresário tinha conversado com eles e tudo mais. Mas uma coisa assim, eu saí mal de lá, mal. Horroroso, não gostei. E aqui também, né, eu fui com uma amiga, né? Porque eu falo que por causa do André Felipe, eu procurei tudo para o André. E uma amiga, uma pessoa conhecida que se diz espírita, Tânia, nós vamos lá em tal lugar e você vai ver, vai fazer um trabalho para você, para o André. Fui eu e mais uma amiga, a Nilza, que também tem um filho com problema com drogas, adicto também. E nós fomos lá, eu e a Nilza olhava para mim, olhava para a Nilza. Olha, meu Deus do céu, impressionante. Não gostei da apometria, achei horrível. Não gostei. Depois, aqui em Londrina, lá no MEI, tinha um grupo que depois pediram para eles saírem, que eles trabalhavam com apometria. Inclusive, uma moça que fez outro dia a palestra para a gente, a Nilva, participava desse grupo também. Aí a Nilva viu que não era também aquilo que ela queria, a Nilva saiu. Mas não... Talvez essa nossa dificuldade é porque realmente não é Kardec. Não é da nossa vibração, não. É diferente. É diferente. Eles trazem o espírito de uma maneira assim, muito grotesca. Não gostei, não. Não é como a gente trata um espírito sofredor com carinho, né? Eles não. Pelo menos as 3 coisas que eu vi, eu não gostei, não. 3 lugares não gostei. Pessoal, já deu nosso tempo aqui. Ai. Lu, obrigada, Lu. Hoje, novamente, eu vou passar a palavra para a Rose. Aí a gente volta a bater um papo depois. Está com a palavra, Rose. Mais uma vez, Luciano, a gente não tem realmente palavras para dizer da nossa imensa e profunda gratidão. A sua abordagem é extremamente instrutiva e esclarecedora, realmente. Eu, particularmente, digo, não fica dúvida nenhuma na nossa mente, porque você esclarece de tal forma que a gente acompanha. Eu, particularmente, viajo junto com você, parece que eu estou dentro da sua mente na hora que você vai colocando e fazendo a apresentação de cada tema. Eu iniciei no passe, tinha 17 anos lá na evangelização ainda, né? Então, nosso coordenador, por ser muito exigente, a gente estudava muito, muito mesmo. Que ele dizia que a gente não poderia jamais entrar numa câmara de passe sem você saber o que você está fazendo quando você impõe sua mão no coronário da pessoa. Então, nossa, maravilhoso realmente esse estudo. Cada vez mais a gente se encanta quando a gente se aprofunda no conhecimento da doutrina espírita. E uma coisa que você falou e bem adequado, a gente tem que ter um leque de conhecimento para a gente poder, como o próprio Kardec orienta, né, para que a gente possa fazer as comparações com a realidade que o Espiritismo nos apresenta, né? E na Mocidade Espírita, quando um dos jovens também trouxe
O livro do Ramatiz, O Sublime Peregrino, eu nunca esqueço. E o nosso coordenador disse assim, não leia esse livro. Aí todo mundo, por quê? Né? Porque não é aprovado pela Federação Espírita Brasileira. Aí, falar para jovem não ler é a mesma coisa que você falar para ele, leia, né? Aí a gente foi nesse livro, naquele outro, Fisiologia da Alma. Nossa, aí a gente conheceu o que é que a gente não podia saber, né? Mas é exatamente isso que nós temos que fazer, você entender, você compreender, você buscar outras fontes para você entender a realidade, a verdade mesmo, né? Então, eu acho isso maravilhoso. E a Jaque pediu para conduzir os nossos pensamentos, né? Encerrando a nossa reunião. Então, eu convido a todos para que, após essa chuva de bênção, porque, na verdade, o conhecimento nada mais é do que uma bênção divina, né, que abre a nossa mente, as comportas da nossa alma e amplia a nossa visão espiritual, nós, unindo os nossos ideais maiores neste momento, buscando no recesso da nossa alma e do nosso coração esse sentimento tão sublime que é a gratidão. Gratidão ao nosso irmão Luciano por ele ter essa disposição de nos transmitir o conhecimento, tudo aquilo que nós necessitamos realmente entender, compreender, assimilar, internalizar, para que nós saibamos realmente aplicar todas as informações necessárias para bem conduzirmos a nossa vida e também para sermos um dos instrumentos úteis na prática do bem, do amor, da fraternidade, da solidariedade cristã. Então, a nossa gratidão é imensa, eterna, e, acima de tudo, regado do sentimento de amor e fraternidade que nos une e nos interliga uns aos outros, buscando nessa comunhão de sentimentos e ideias e ideais superiores, pautar a nossa vida na senda do bem e do amor. Vamos também, neste momento, elevar a nossa gratidão a toda a equipe espiritual que conduz esses nossos encontros, interligados com o Centro Espírita Francisco Cândido Xavier, que funciona na Casa do Caminho. Agradecer a esses mentores, ao professor Eurípides Barçanufo, aos mentores espirituais de cada família aqui representada, e pedir com muita humildade na nossa alma, no nosso coração, para que essas dádivas benfazejas envolvam cada um neste momento, e direcionamos também essas vibrações aos nossos irmãos em humanidade, aqueles que sofrem e aqueles que promovem a dor e o sofrimento no coração dos seus semelhantes. Pedimos a todos, pedimos aos nossos irmãos espirituais que trabalham incansavelmente pelo progresso da humanidade, que abençoe todos os governantes dos países, para que tenha realmente o comprometimento e a responsabilidade de bem conduzir a função ao qual se comprometeu, não só nesta vida, mas antes mesmo da reencarnação. Vamos também direcionar as nossas vibrações a cada integrante das famílias aqui se fazem presente e aqueles que não puderam estar aqui conosco. Da mesma forma, rogamos para que essa equipe espiritual auxilie os nossos irmãos em tratamento na Clínica Gran Vitória, para que eles tenham sucesso
nesse empreendimento, retornando ao convívio dos seus familiares integrados à sociedade humana. E com esse pensamento e sentimento, Pai amado, nós agradecemos mais uma vez e rogamos para que a tua bênção, a tua paz, a tua luz e o teu amor se perpetue nas nossas almas e nos nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja. Obrigada, Rose. Eu que agradeço. Podem falar, pessoal, agora está liberado. Vamos bater papo, vamos bater papo. Maria, agora o povo fica aqui. Se você precisar sair, se alguém precisar sair, né? Mas geralmente o pessoal fica aqui agora. Agora é chá com pipoca. Com pipoca. Chá com pipoca, viu, Maria do Carmo? É no nosso centro espírita, que a gente acostumou lá, né? Porque a gente vem nós frequentamos Cambé, assim, que o Júpiter falou, o Gu Gonçalves, né? E depois a gente ia lá para a casa dele tomar, não era chá, ele fazia café. Fazia café. Mas na Casa do Caminho era um lar de crianças, né? Então os jovens iam para a escola, voltavam e tomavam lanche. Aí a gente já levava mais um lanchinho e ficava com eles lá, e aí ficou essa história. Então, cada voluntário levava uma coisa. Chá com pipoca. E a gente fazia pipoca, chá e outras coisas que levava, né? Mas eu pedia sempre lagosta, mas nunca levava. Uma broma chegou. A broa já que levava a broa, levava bolo, outro levava uma coisa. O Pedrinho também levava, né, Pedrinho? Cada um levava um negócio e a gente ficava lá. Aí levava pipoca na cara. Aí vai... O Pedro lá, você quer pipoca, Pedro? Jogava pipoca em cima dele, mas ele ia comendo assim, que nem cachorro. Né, Pedro? Saudade daquele bate-papo, era gostoso. Pois é, né? Você vai lembrando das coisinhas pequenas que a gente passava e que você fala agora da saudade mesmo, né? Da saudade, Olha, a gente se divertiu muito. Porque o Pedro é dos daqui, que tá o Pedro é dos mais antigos na casa, né, Pedro? Mas precisa espalhar, né? Dos que estão aqui, o Pedro faz muitos anos que está na Casa do Caminho. A Casa do Caminho já tem 30 anos, 36, 38, nem sei, estou perdida, por aí. Tânia, como é que é? É que funciona? É Casa do Caminho e... O Centro Espírita. O Centro Espírita fica dentro da Casa do Caminho. A Casa do Caminho era um lar de crianças. Passaram muitas crianças por lá. Hoje é uma escola. É um lugar bem grandão, assim. Então, sempre ficava ao redor de 250 crianças morando, né? E mais umas 60 que iam e voltavam. Era muita. Luciano, aí dentro do centro. Você teve contato com o pessoal da apometria? Aqui em Franca, eu fui secretário de doutrina de uma casa que tinha trabalho de apometria. Aí eu saí da casa. Então, no Congresso Médico Espírita do ano 2000, eu ia apresentar um trabalhinho lá e a doutora Marlene veio a Londrina, acho que 2, 3 vezes. A gente convidou ela, é uma pessoa assim... cativante, né? Fantástico. E num dos dias eu vi, aliás, no programa estava a apometria, e tinha um pessoal do Nordeste que estava adorando. Um monte de médicos fazendo isso. O negócio alastrou, assim. E eu fiquei eu tinha tido uma experiência, o doutor Costardi teve uma experiência com eles lá na prática, em Caxias do Sul e Porto Alegre. Nós fomos a Porto Alegre e eu identifiquei que aquilo era um absurdo, falei para o pessoal que aquilo era um julgamento que se fazia com o espírito, que os mentores desse processo eram os bispos da Inquisição.